Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Hoje, dia 23 de dezembro, praticamente véspera de Natal, uma alegria imensa podermos estar juntos para estudarmos um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Onoe e aprofundarmos a nossa convicção de sermos filhos de Deus. E para começarmos a reunião, vamos fazer a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a última oração do livro, que consta na página 202. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão. É a oração para realizar o paraíso na Terra. Vamos lá então? Podemos assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e levar os nossos pensamentos para juntos de Deus. Vamos lá? Oração para realizar o paraíso na Terra. Deus é nosso Pai, é nossa Mãe. Deus é infinito. Como o mundo fenomênico é um lugar onde o conteúdo infindável de Deus vai se projetando sob forma concreta na tela do tempo e espaço, o progresso será eterno e o crescimento ilimitado. É engano pensar que já se alcançou o progresso suficiente e que não se pode progredir ou crescer mais. Ao ser humano que é filho de Deus, está assegurado o progresso eterno, o crescimento eterno. Portanto, o progresso da humanidade continua rápido e incessantemente por toda a eternidade. Também o amor, a inteligência e a capacidade do ser humano aumentam e progridem eternamente. O amor torna-se cada vez mais profundo, a inteligência torna-se cada vez mais acurada e lúcida, e a capacidade cresce ilimitadamente. Veja, por exemplo, o progresso tecnológico que tornou possível o lançamento de satélites artificiais e foguetes espaciais, a obtenção de imagens fotográficas de planetas, satélites, anéis, etc. Assim, a capacidade do ser humano está crescendo infindavelmente, sendo absolutamente impossível prever até que ponto ela progredirá ou que experiências virão a seguir. Espantosa é a força que existe no interior do ser humano, porquanto dentro dele aloja-se a sabedoria infinita, a capacidade infinita e o amor infinito de Deus. O progresso, o aprimoramento, o desenvolvimento, tudo isso que faz parte do conteúdo infinito de Deus, está assegurado a nós, seres humanos, que vamos concretizá-lo com nossos esforços. Deus é o bem infinito e é onipresente. Logo, o bem também é onipresente, preenche todos os cantos do mundo. Estando o bem presente em toda parte, e como duas coisas opostas não podem ocupar um só lugar ao mesmo tempo, é absolutamente impossível que o mal exista realmente. O bem de Deus está dentro e em torno de nós, está em toda parte. Portanto, na realidade, não podemos ter contato com o mal. Em outras palavras, o mal não existe realmente, não passando de ilusão de quem pensa estar vendo-o. O que parece mal, na verdade, é apenas uma sombra projetada pela nossa própria mente. O aspecto imperfeito do outro é uma sombra projetada pela nossa própria mente, do mesmo modo que o aspecto imperfeito da Lua, por ocasião de um eclipse lunar, deve-se à sombra do nosso próprio planeta Terra, projetada sobre ela. Todo o universo está repleto de vida, amor e alegria de Deus, que é bem. Deus legou a todos nós a vida vibrante de alegria. Por isso, dentro de nós, eleva-se tal qual uma grande onda, a voz de júbilo e louvor, enaltecendo Deus. No lugar repleto de alegria, não há descontentamentos. Ali existe unicamente espírito de gratidão. Onde há espírito de gratidão, estabelece-se a sintonia com a mente de Deus, e Deus se manifesta. Manifestando-se Deus, manifesta-se o bem, a justiça, a harmonia se estabelece naturalmente e concretiza-se o paraíso sobre a terra. Agradeço a Deus por esta bênção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa e profunda que nos mostra o quanto que a vida, o bem e a existência de Deus são onipresentes, estão em todos os lugares e são existência única. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que eu possa estar aqui mais uma segunda-feira com vocês. Ainda mais essa especial que já estamos na boca e na cara do nosso Natal, dia 23 de dezembro. Muito obrigado, muito obrigado.
uma alegria imensa de poder estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer quem está assistindo a palestra aqui presencialmente, a você de casa, quem está assistindo em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado, é uma alegria imensa. Agradeço também a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho nas páginas do YouTube, tanto da Seichoné do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Recebo todo esse amor e carinho e retribuo em forma de oração para você e toda a sua família. Uma alegria imensa e uma honra muito grande poder, nesse dia 23, entrar nos lares de vocês, para que possamos juntos estudar um pouquinho mais o sentido grandioso que é essa época maravilhosa, que é a época do Natal. E é muito importante a gente entender que a época do Natal é a época de iluminar a mente, de iluminar o coração e não só de enfeitarmos a cidade, enfeitarmos nossas casas. É óbvio que enfeitar é maravilhoso. Eu, por exemplo, adoro enfeitar, adoro luz, adoro botar. Todo Natal a gente sempre faz uma cerimônia lá em casa, que a gente faz oração e arrumamos a nossa casa, a família junta, nós vamos botando os enfeites e vai todo mundo participar. E a casa, quando fica enfeitada, vem aquela alegria. Mas é exatamente esse ponto que a gente quer, que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, que é nós estudarmos um pouquinho esse sentimento maravilhoso, que é o sentimento do Natal. E para a nossa palestra, hoje, eu vou utilizar esse livro, A Verdade, da coleção A Verdade, que é composta de 10 livros, mais o volume suplementar, volume 3, que é o volume para principiante. É interessante que ele fala principiante, mas assim, é bem profundo alguns assuntos que ele vai trazer, e eu quero exatamente estudar um pouco sobre essa questão do Natal. E para a gente começar, é bom a gente fazer uma pequena passagem para nós entendermos aonde nós vamos chegar. Nosso tema de hoje é Feliz Natal, né? E Feliz Natal, deixa eu até fazer aqui, ó, eu botei aqui de azul aqui embaixo, mas vamos botar aqui uns enfeitezinhos aqui, ó, um vermelho aqui também, para ficar bonitinho, aqui, para a gente botar as cores caracterizando, que normalmente nós reconhecemos, né, o Natal, que é o vermelho verde, aqui, Feliz Natal, pronto, ficar aqui mais alegre. E é muito importante nós entendermos. Vamos lá. No Natal, na nossa tradição judaica cristã, judaica não, minto, corrigindo, na minha tradição cristã, porque no judaísmo eles ainda acreditam que o Messias está por vir e que Jesus Cristo foi um profeta, né? Então, na nossa tradição cristã, nós acreditamos, ou no pensamento cristão, acredita-se então, que no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, né? Que seria mais ou menos na época aproximada dos dias 25 de dezembro, que Jesus teria nascido. José e Maria chegaram em Belém, procuraram um local para se hospedar, mas estavam todos lotados e eles acabaram tendo que ir para onde os animais ficavam, né? Para que lá nascesse Jesus Cristo. Então, dia 25 de dezembro, por isso tem o presépio, toda aquela formatação do presépio. Então, com os animais, né, tem a vaca, tem o burro, tem as ovelhas, e lá o menino Jesus numa cama simples de palha. Então, o que acontece? Na tradição cristã, eles acreditam que isso foi dessa forma que aconteceu, e essa forma teria sido reproduzida, passada nas escrituras sagradas e chegar até os dias atuais. Existem estudiosos, tanto estudiosos, inclusive cristãos, padres que estudam sobre a história da Bíblia e alguns historiadores assim de renome que afirmam que a data comemorativa do Natal, que seria a data referente ao nascimento de Jesus Cristo, foi uma data pagã utilizada, aproveitada pelo Império Romano. Então havia uma data comemorativa, uma festividade comemorativa no mês de dezembro, que eles pegaram e colocaram, adaptaram para o cristianismo, que era a nova religião do Império Romano. Então eles adaptaram as datas comemorativas para eventos cristãos. Então colocaram a Páscoa em determinada época, que era uma época festiva já romana, e foram adaptando, e o Natal teria sido assim. Então há uma discussão muito grande, óbvio, aquelas pessoas que seguem uma tradição cristã muito forte não aceitam essa visão histórica, essa visão mais científica
das datas, né? Não acreditam que tenha sido o Império Romano que já tenha pego uma data existente que era comemorada em 25 de dezembro e colocado, simplesmente trocado o nome dela para se adaptar a uma realidade cristã. Então é óbvio, tem pessoas que não acreditam nisso, tem outras que já acham que o Natal é uma data que não tem absolutamente nada a ver, uma convenção social que foi colocada, que não tem comprovação sequer da existência de Jesus Cristo, quanto mais da data que ele nasceu. Então, assim, há uma discussão muito grande. O ponto que é, ao invés de nós discutirmos se é ou não é, o que aconteceu ou não, é bom a gente estudar a história para a gente abrir a nossa cabeça para entender as construções sociais que são feitas durante o tempo, mas o mais importante é entender o que está por detrás do Natal. O que será que nós comemoramos no Natal? Nas tradições ocidentais, principalmente no Ocidente, porque se a gente for parar para pensar, gente, no Oriente tem países que não têm Natal. As pessoas não comemoram o Natal porque elas não são cristãs. Então, se você for num país budista, num país islâmico, eles não têm comemoração de Natal como nós conhecemos. Então, essa comemoração de Natal, que a gente vê, por exemplo, muito em filme, neve, que é uma coisa dos países do norte, né? Os países do sul do hemisfério, como, por exemplo, Brasil, imagina, Brasil, Equador, Bolívia, da África, não são países que nevam. O próprio Estados Unidos, por exemplo, se você for pegar a parte de baixo ali, Flórida, Texas, não são países que costumam nevar, neva mais na parte acima, né? Nova York ali, Washington, são locais onde você vê mais neve, Canadá. Então, os países nórdicos, os países do hemisfério norte, melhor dizendo, eles têm sim uma tradição do Natal voltada à neve. Os países do hemisfério sul já têm uma outra tradição. Então, no mundo ocidental, a celebração do Natal é muito mais comum. O ponto é, o que realmente está na celebração do Natal? Será que é uma festa só? Será que é um feriado? Ou será que por detrás dessa data há um ensinamento profundo espiritual? O ponto é esse. Na Seichonoye, como é que nós enxergamos o Natal? Nós enxergamos o Natal com a grande possibilidade que a gente tem de pararmos, pensarmos, elevarmos o nosso pensamento e termos essa oportunidade de renascimento. O Natal, ele simboliza exatamente, no cristianismo, o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo. Se nós fizermos uma leitura à luz dos ensinamentos da Seichonoye, nós vamos dar uma interpretação mais aprofundada. Deixa eu explicar isso aqui, pelo amor de Deus, não é uma crítica de forma alguma, é simplesmente explicando como se vê normalmente no cristianismo e como é que nós fazemos uma leitura mais profunda ou uma leitura diferenciada desse pensamento cristão. Olha só, para o cristão tradicional, digamos assim, católico, evangélico, o nascimento de Cristo é um momento importantíssimo na humanidade, que é quando Deus se faz carne para porque Deus, dentro do cristianismo, ele se manifesta de três formas: Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Então, são três que são um só. Então, a divindade manifestada em forma de Jesus Cristo, Filho de Deus, vem à Terra para não só salvar o homem do pecado, como também lhe abrir as portas do céu. Então, Cristo vem ao mundo com a missão de ensinar o homem o amor e, por meio dele, verdade, salvar o homem da prisão do pecado e do inferno, prometendo o paraíso àqueles que seguirem. Então, no pensamento cristão, você tem uma grande comemoração, que é o nascimento do Salvador. Então, para o cristão, Jesus Cristo é o Salvador, o único Salvador. A pessoa somente tem chance de adentrar ao céu, ela somente tem chance de voltar ao paraíso por meio de Cristo. Então, celebra-se o nascimento de Cristo, que é o Salvador. Perguntas, milhões podem ser feitas sobre isso daí. Não é a ideia dessa palestra discutir essa ideia, é simplesmente trazer como ela é colocada em regra. Óbvio que tem algumas diferenciações, algumas coisinhas ou outras, que eu não tenho tempo de trabalhar os detalhes, mas o ponto é que essa é a ideia geral que o cristianismo traz, e a visão que nós temos da Seichonoye é a seguinte: Cristo é Filho de Deus, mas não só Cristo.
Por quê? Como Deus é o criador de tudo, tudo que foi criado por Deus tem a sua essência. Se Deus é o criador de tudo, tudo que vem é obra de Deus. Logo, todos os homens são filhos de Deus, porque Deus é o Pai. Não existe outro Pai, não existe outro Criador, não existe outra fonte de vida que não Deus. Logo, tudo saiu de Deus. Tudo saiu de Deus. Então, todos os homens também são filhos de Deus e não só Cristo. Então, qual seria a diferença de Jesus Cristo? É que Jesus Cristo foi, dentre todas as pessoas que vieram à Terra, aquele que mais compreendeu quem Ele é. Por isso que ele tinha uma relação de profunda intimidade com Deus, ao ponto de chamá-lo de Pai. Antes de Jesus Cristo, raramente, ou pelo menos desconhecemos alguém que tenha sido precursor de uma grande religião, que tivesse uma intimidade com Deus ao ponto de chamar de Pai. Óbvio, nós tivemos líderes anteriores a Jesus Cristo que traziam sim um conhecimento profundo da sua essência divina. Mas Jesus Cristo humanizou, Jesus Cristo chamava Deus de Pai. Pai, meu Pai, o Pai que está, o Pai. Então Jesus Cristo trouxe aquela intimidade do sagrado. Por que Jesus Cristo falava assim? Não era porque ele era o único filho de Deus, é porque ele tinha consciência que era filho de Deus. Coisa que os homens ainda não têm na sua plenitude. Então Jesus Cristo foi a pessoa que mais teve consciência da sua natureza divina. Por isso que foi um homem fantástico, que mudou o pensamento, principalmente o pensamento ocidental. Então Cristo foi alguém fantástico, mas nós também somos fantásticos. Então o Natal para Seitianoye é o nascimento ou o renascimento do nosso Cristo interior. E o que é o Cristo interior? Olha que interessante. Na Seitianoye nós fazemos uma distinção para poder explicar o seguinte. Nós temos Jesus e nós temos Cristo. O Cristo que a gente chama aqui de Cristo eterno. Olha só. Jesus Cristo foi a figura histórica que teria nascido há 2000 anos atrás, vivido em Jerusalém, feito os milagres, teria sido preso pelos romanos, julgado pelos fariseus, condenado, crucificado, ressuscitado no terceiro dia, saído do sepulcro e assumido inclusive uma nova forma parecida para os apóstolos e ido para o céu viver com o Pai. Então esse seria o Jesus Cristo que é contado nos evangelhos do Novo Testamento. Esse seria Jesus. O Cristo eterno diferencia do Jesus, porque o Cristo eterno aqui, ele se referiria à verdade. A verdade pregada por Jesus. A verdade que transcende pessoa. A verdade que transcende tempo e espaço. A verdade que ele se referiu quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, na Seitianoye nós fazemos a divisão do que é a pessoa, que supostamente existiu, e a verdade, que essa é eterna, independentemente da pessoa que a falou. Então, o Cristo eterno é a verdade que habita no interior de todo mundo. Nós podemos também utilizar, numa linguagem da Seitianoye, Cristo eterno também seria a nossa imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? É a perfeição de Deus que habita o nosso interior. E o que é a perfeição que habita o nosso interior? O nosso Cristo eterno. Então, na Seitianoye, a época do Natal é exatamente a época em que nós voltamos a tomar consciência ou nós reacendemos a chama do Cristo eterno dentro de nós. Então, nós celebramos o nascimento do Cristo eterno e não só de Jesus. Por quê? Porque se a gente celebrar somente a questão do nascimento de Jesus, a gente esquece que o Natal, ele celebra o espírito natalino. O que é o espírito natalino? É o espírito que te leva a ter mais amor, a perdoar, a amar, a se elevar, a ser mais feliz, a ter união. Isso tudo simboliza os próprios atributos divinos de amor, sabedoria, vida, provisão, alegria e harmonia.
os atributos divinos que são simbolizados no espírito do Natal, são exatamente quando a gente deixa a verdade, a imagem verdadeira, o Cristo eterno pulsar dentro de nós. Se focarmos somente no nascimento de Jesus, fica o seguinte, na época do Natal, lembrando, não é uma crítica, gente, é simplesmente aquilo que observa-se normalmente, comumente. Se a gente foca somente na questão do nascimento, que legal, Jesus nasceu, é Ele que vai me salvar, eu não preciso fazer nada. E fica simplesmente um feriado, fica simplesmente uma data comemorativa em que nada será pensado, nada vai ser aprofundado, nada vai ser transformado e nada vai ser elevado. É comum vermos pessoas que passam o Natal, brigam na véspera, na noite de Natal e no dia seguinte, porque não há consciência de que aquele momento é um momento de introspecção, é um momento de silêncio às vezes, nem que seja um pouquinho, porque eu sei que a família reúne, vira uma bagunça, mas é um momento de você parar e pensar, Deus, muito obrigado, eu sou seu filho, eu sou seu amado filho, prometo doravante manifestar ainda mais a luz da vida que habita o meu interior e você fazer com que o Cristo eterno volte a brilhar no seu interior. Se você observar, todas as passagens de Jesus Cristo, em momento algum, ele fala que é só ele que é capaz de fazer isso. Ora, os apóstolos saíram para fazer a cura, quando eles voltaram e não conseguiram, Jesus Cristo falou, homens de pouca fé, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá aquele monte, saia daqui e vá até acolá, e nada lhe será impossível. Diversas vezes, a do Senhor, que queria que o seu servo fosse curado, e tocou nas vestes de Cristo, da mesma maneira que a mulher tocou nas vestes de Cristo, quando ela tinha sangramentos contínuos, eles se curaram só pela fé de Cristo. Quando teve o caso do centurião, quando disse a Jesus Cristo, não sou digno de receber a tua visita, mas se disseres, o meu servo será curado, e Jesus Cristo falou, seja-te feito conforme a tua fé, e o servo se curou. Então, essa capacidade de fazer coisas fantásticas, não era Jesus Cristo que falava, fui eu que fiz. Ele falava, é o Pai que habita em mim. Mas espera lá, se Deus é onipresente, se Deus é onisciente, se Deus é o Todo-Poderoso, sabe de tudo, e é o profundo amor, é óbvio que Deus está em todas as coisas, porque Ele é onipresente. Se Ele é onipresente e está em todas as coisas, Ele está dentro de todas as pessoas. Todas as pessoas são vidas de Deus. É interessante que Jesus Cristo sempre falava, foi a tua fé que te curou, e mais, Ele falava que se tiveres fé, você também será capaz de realizar obras maravilhosas e muito mais. Então Jesus conhecia a natureza divina das pessoas, por isso que ele falava, você não tem fé, você pode, você vai crescer, seja-te feito conforme você acredita. Por que Jesus falava isso? Porque ele sabia que todo mundo era filho de Deus, tanto é que a oração que ele ensinou é, entra no teu quarto e em silêncio ora ao teu Pai, da seguinte forma, Pai nosso. Se ele fosse o único filho de Deus, ele teria falado, entra no quarto e ora, Pai de Jesus. Mas ele não falou, por que ele ensinou Pai Nosso? Porque ele sabia que dentro de todo mundo existe o Cristo que habitava nele. Então Jesus foi uma pessoa fantástica, porque ele não só mostrou a potencialidade, a grandiosidade, a maravilha que é ter a consciência de filho de Deus, mas mostrou para as pessoas que elas também o têm. Por isso que ele exortou tantas pessoas a amar, a fazer o sentimento belo, a ter bons pensamentos. Ele ensinou. Gente, é tão profundo isso daí, porque se Jesus fosse simplesmente o cara e só ele não teria ensinado as pessoas. Por que ele ensinou as pessoas? Para que elas também pudessem manifestar o maravilhoso, para que elas também pudessem crescer, para que elas também manifestassem a vida de Deus que habitava no interior de cada uma delas. Se não fosse assim, Jesus não teria feito um ministério. Por que ele montou toda essa questão de ensinar o Evangelho? Vá e prega o Evangelho. Ele não queria que as pessoas fossem pregassem doutrina, mas que as pessoas pregassem a verdade da vida de Deus que habita no interior de cada um. Pai nosso, Pai nosso. Então, a época de Natal é para nós comemorarmos o nascimento de Cristo. E dentro da Ceia de Noé, o nascimento de Cristo ao homem fantástico que foi Jesus e ao Cristo eterno, que é a imagem verdadeira que habita dentro de nós.
Então, quando nós tomamos essa consciência, a época do Natal se torna uma época sagrada, porque é o momento em que nós vamos nos preparar para permitir novamente o brilho do Cristo eterno dentro de nós. Por isso que a gente fica tão envolto numa aura assim de elevação, sabe, de vontade de ter sempre bons pensamentos e bons sentimentos. Aqueles que não gostam de comemorar o Natal, aqueles que não veem sentido no Natal, seja por descrença no sagrado do ser humano, ou até mesmo na humanidade, seja porque nessa época lhe aconteceram fatos tristes, como partida de familiares, momentos de briga na família. Não se preocupe, não é a festa que é o importante. Claro, a festa alegra, mas o importante é a consciência do Cristo que habita dentro de você. E quanto maior essa consciência for, mais vontade você vai ter de comemorar. Portanto, é possível sim mudar datas tristes, mudar eventos que às vezes foram traumáticos em algo grandioso na sua vida. Óbvio, terá que ter um pouco de esforço, é claro. Iluminamos as casas, iluminamos as árvores, iluminamos as ruas, exatamente para simbolizar essa iluminação que precisamos fazer novamente nos nossos corações. É a época que mais se fala em oração, perdão, aceitação, união, família. É a época do Natal, porque é exatamente o espírito da harmonia de Deus que pulsa no nosso interior em forma de Cristo eterno, pedindo para sair, para que possamos brilhar novamente e manifestar ainda mais a nossa imagem verdadeira. Por isso que a época do Natal é tão maravilhosa. E compreender isso daqui, a gente entende que na época do Natal nós comemoramos principalmente o Cristo eterno que habita dentro de nós. Não nos esqueçamos que quando Deus criou o mundo, conforme consta no livro de Gênesis, primeiro livro de Gênesis, e lá diz que Deus criou tudo, no sexto dia Deus criou o homem, mulher, varão e virago, olhou-os e disse, tudo é muito bom. Ou seja, o homem criado à imagem de Deus, ele é muito bom, é um homem espiritual, é um homem perfeito que nunca saiu da criação perfeita de Deus. Esse homem perfeito, que é absolutamente maravilhoso, que é filho de Deus, esse é o Cristo eterno. E é bom fazer uma diferença. Esse eu, por exemplo, o preletor João Ricardo aqui que vos fala, esse eu carnal não é o Cristo eterno. Não é o Cristo eterno. Isso aqui é projeção da minha mente. Esse eu aqui que vos fala é o homem carnal. Esse homem carnal é um homem que nasce e morre. É um homem que vai passar a sua vida no processo de aperfeiçoamento da manifestação do Cristo eterno. Ou seja, o Cristo eterno é a vida que habita dentro de mim, é a vida que está dentro de mim, é a vida que impulsiona a minha existência. Esse é o Cristo eterno. O Cristo eterno é a imagem verdadeira, é a vida de Deus, é a centelha divina que está no meu interior, não é o corpo carnal. Logo, todo ser humano, toda mulher, todo ser humano é filho de Deus. Mas nem todo ser humano manifesta o Filho de Deus, manifesta o Cristo eterno. Se eu não tiver pensamentos corretos, se eu não tiver sentimentos elevados, se eu não tiver uma postura condizente, eu não manifestarei o Cristo eterno, eu manifestarei uma imagem falsa. Essa imagem falsa manifesta-se como essas coisas que a gente vê no mundo afora. A manifestação falsa, qualquer um pode ter. A manifestação verdadeira do Cristo eterno, ela precisa ser trabalhada. Por isso que Cristo falou, orai, ou pelo menos a Bíblia Sagrada fala, orai e vigiai, né? É exatamente para que a gente possa constantemente trabalhar a exteriorização do nosso Cristo eterno. O professor Masaru Taniguchi, no livro aqui A Verdade, volume 3, o meu livro aqui, ele é a segunda edição. Ele fala assim, ó, se você ainda não percebeu que é você quem transforma todas as circunstâncias ao seu redor e acredita que tudo o que aconteça sejam fatos naturais do destino ou karma e que suas forças são limitadas, é natural que a vida não esteja lhe proporcionando satisfação como você gostaria, pois não é você quem está controlando o volante da sua vida, uma vez que desconhece a existência da sua própria força.
O automóvel que a sua vida está correndo numa grande avenida ou está numa rua estreita e sem saída, é necessário que você perceba quem conduziu o carro por essa estrada da vida, quem conduziu foi você mesmo, esteja ou não consciente disso. Olha que bacana que ele continua falando. O homem é um centro de autoexpressão de Deus. No entanto, nem todas as pessoas estão conscientes disso. Conscientizar isso é como segurar o volante do carro em que a pessoa estiver. É o primeiro passo para ela decidir livremente o rumo que vai tomar. Então, olha só, o homem é um centro de autoexpressão de Deus. Por isso que o Cristo está dentro de nós. Porque todo homem é um centro de manifestação de Deus. Todo homem. Se você permitir que essa manifestação ela seja concretizada no mundo das formas, você vai se tornar uma pessoa maravilhosa, uma pessoa elevada, uma pessoa digna de elogios, uma pessoa que realmente transforma a existência dos outros. Agora, se você for uma pessoa que não permitir que o Cristo se manifeste, aí você vai levar uma vida como de uma pessoa medíocre, sempre lutando, sempre em briga, sempre em conflito, jamais manifestando realmente doente, triste, sofrendo, não manifestando todo o potencial que você tem. Então, o homem é um centro de autoexpressão de Deus. No entanto, nem todas as pessoas estão conscientes disso. Conscientizar isso é como segurar o volante do carro em que a pessoa estiver. É o primeiro passo para ela decidir livremente o rumo que vai tomar. Então, olha que coisa maravilhosa. Todo homem é filho de Deus, mas nem todo homem manifesta o Filho de Deus. Manifestar o Filho de Deus é permitir que os bons sentimentos, é permitir que os bons pensamentos, é permitir que a vida, a vibração espiritual de dentro do seu interior se manifeste. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala, todo ser humano é um centro de expressão da vida de Deus. Vida de Deus. Todo ser humano. Todo ser humano é um centro por onde a vida de Deus se projeta. É a autoexpressão. Quanto mais você permitir que a vida de Deus se projete, mais o Cristo eterno irá se manifestar na sua existência. Por isso que algumas pessoas levam uma vida santificada e outras não. O que é uma pessoa que leva uma vida santificada? Não é aquela pessoa que se faz de santo, ou aquela pessoa que fala, nossa, aquela pessoa ela é melhor ou não. A pessoa que leva uma vida santificada é uma pessoa que permite que o Cristo eterno do seu interior se manifeste. Precisamos entender que esse Cristo eterno é essa vida, que a gente exterioriza. É importante fazer essa diferença entre exteriorização e essência. Essência é perfeita porque é vida de Deus. Exteriorização depende da postura mental. E aí que vem um detalhe muito interessante. O professor Masaru Taniguchi fala, estamos viajando de carro. A primeira coisa para que você possa controlar a sua vida é você segurar no volante do carro e virar o carro para onde você quer. Se você quer que seu carro vá para a esquerda, você precisa segurar o volante e virar para a esquerda. Se você quer que seu carro vá para a direita, você precisa segurar o volante e virar para a direita. Então, segurar no volante do carro, da sua vida, é você tomar consciência que você é o centro de manifestação da vida de Deus. Por quê? Ora, se eu sou o centro de manifestação da vida de Deus, quando eu decido apontar a minha vida para manifestar Deus, qual é o resultado disso? Que todas as graças criadas por Deus passem a se manifestar na sua existência. Gente, isso é profundo, presta bastante atenção, bastante atenção. Se você tiver uma visão de mundo, que esse mundo você veio do nada, que você surgiu ao acaso, que você nasceu e você tem que lutar contra todos e tudo, porque você precisa sobreviver, se torna um mundo opressor, um mundo extremamente cruel e um mundo injusto. Mas, preletor, a gente vê injustiça, a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê opressão, não precisa nem ir muito longe. Eu trabalho no Poder Judiciário, eu sei bem como é que isso acontece, eu vejo isso na prática. O ponto é você entender o seguinte, se você entende que você veio para sobreviver, você levará uma vida na selva. Se você entende que você veio para manifestar a vida de Deus, tudo aquilo que aparece ser dificuldade
se tornam elementos para você expressar a vida de Deus. Vou dar um exemplo. Todo mundo tem conflitos na família. Gente, família é sempre assim, sempre tem a galera que é do contra, a galera que gosta de brigar, sempre tem um tio, um primo meio virado, às vezes é você que é o virado, você que é a ovelha negra. Então o que acontece? Sempre tem uma bagunça na família e sempre tem aqueles atritos. Esses atritos na família você pode entender de duas formas. A primeira, é porque as pessoas sempre brigam comigo, as pessoas me perseguem, aquela pessoa insuportável, não dá certo, meu Deus, eu não aguento. Ou você pode entender, poxa, essa briga é a oportunidade que eu tenho de elevar espiritualmente e conseguir sair dessa situação de forma harmoniosa ou de forma muito mais elevada, por meio de oração, de bênção, de trabalho do conflito de forma construtiva. Então observa só, as duas formas, o problema é o mesmo. Temos uma pessoa que não nos dá, que a gente não se dá bem, que a gente briga, que a gente está em conflito. A resposta de uma é odiar. Vamos lá, ódio está dentro da vida de Deus? Deus odeia? Não. Dentro dos ensinamentos da Seitione, Deus é puro amor. Se Deus é puro amor, tudo que é negativo não pode estar no amor. Porque o amor é o sentimento o amor é o sentimento mais elevado e ele proporciona naturalmente harmonia. Então o conflito não existe em Deus, a desgraça não existe em Deus, o ódio não existe em Deus, não existe. Isso é fruto da ausência de Deus na mente humana. Então, se Deus é puro amor e do puro amor vem a harmonia, então o ódio não está em Deus. Logo, a reação ao conflito com ódio não é a manifestação da vida de Deus. Então, a pessoa que odeia, ela não manifesta, ela não se torna o centro de manifestação da vida de Deus. Logo, ela não faz vibrar o Cristo eterno do interior dela. Portanto, ela não manifesta no corpo eterno o sagrado que Deus sempre tem para nós. Resultado disso, quem odeia adoece, entristece, tem problemas dos mais variados sentidos. Agora, a pessoa reagiu ao problema de uma maneira diferente. E abra um parêntese. É óbvio que odiar é muito mais fácil do que perdoar. É óbvio. Por isso que as pessoas odeiam muito mais do que perdoam. Por isso que os ensinamentos, tanto filosóficos como religiosos, vêm trabalhar o perdão. Por quê? Porque odiar é instintivo. Você não precisa ter treino nenhum. Para você odiar é moleza. Para você amar, você precisa elevar. Porque os pensamentos divinos são pensamentos elevados e eles precisam ser praticados. Os pensamentos referentes à carne, referentes ao mundo fenomênico, eles são mais fáceis. Então, por exemplo, sentir desejos é muito mais fácil do que sublimar, do que você abençoar, do que você visualizar a perfeição. Por que isso acontece? Porque os sentimentos mais elevados, eles demandam tempo, esforço e trabalho. Coisa que os pensamentos instintivos não. Por isso que é muito mais fácil odiar do que amar. Muito mais fácil. Aí vem as religiões verdadeiras, aí vem os pensamentos filosóficos verdadeiros, trazer a pessoa à elevação da consciência dela para que ela consiga amar e perdoar. Mas voltemos. Quando a pessoa pega aquela situação que veio como uma situação de ódio, de raiva, e trabalha essa situação de tal forma que ela consegue sair daquela situação mais elevada, aí ela sai em harmonia, ela sai feliz, ela sai orando, abençoando. Por incrível que pareça, você consegue sair até feliz de uma situação de conflito quando você entende o que aquilo vai te proporcionar de crescimento. Não que você vai sair, oba, eu adoro desgraça, que a desgraça me faz crescer. Não, não é isso. Mas é uma visão madura de entender que todos os problemas são uma excelente oportunidade para nós crescermos, para nós amadurecermos sentimentos e até a nossa capacidade de lidar com as situações. Então, o que acontece? Quando a gente sai melhor abençoando, orando, a gente irradia vibração de luz, a gente manifesta a vida de Deus de forma concreta. E quando manifesta a vida de Deus, a nossa vida se torna uma vida muito mais radiosa, uma vida muito mais feliz, muito mais alegre e muito mais planificada. Um ponto que é muito interessante é nós entendermos o seguinte, gente. Uma pessoa competente, uma pessoa extremamente eficiente, uma pessoa que ela tem capacidade de
entrosamento social é uma pessoa que já enfrentou muitas situações. A experiência vai dando a nós os elementos para que a gente possa construir formas muito mais eficazes de lidar com as situações do dia a dia. Um chefe que tem experiência em diversas situações pela vida, ele não só é competente, como ele também tem muito mais competências para trabalhar equipes e para lidar com as pessoas em situações de crise e de dificuldade. Um chefe inexperiente, ele costuma agir muito pela paixão e ele acaba errando a mão. Isso é só um exemplo, gente, um exemplo simples, porque a pessoa pode trazer, mas o meu chefe, não estou falando do teu chefe. Eu estou trazendo um exemplo simples de que pessoas que vivem maiores situações são pessoas que sabem lidar com a adversidade de uma maneira muito mais eficiente. É óbvio que as pessoas que lidam com situações com muito mais eficiência são as pessoas que souberam trabalhá-las de forma positiva. Porque se a pessoa teve experiência e todas elas ele pegou só o negativo, e pelo contrário, ele fica traumatizado e até com medo de enfrentar alguma coisa. Então, se a gente entender isso daí, a gente cresce. Exemplo simples para mostrar. Aquela pessoa que terminou vários relacionamentos amorosos e em cada um deles ele conseguiu, ao invés de tirar o ódio e a mágoa, ele conseguiu extrair aquilo que ele precisava melhorar e crescer na vida, ele vai chegar num relacionamento muito mais maduro e capaz de construir um lar feliz do que aquele que foi terminando vários relacionamentos ou só teve um relacionamento e se fixou no ódio, na raiva e na mágoa da pessoa. Pessoas que têm um segundo ou um terceiro relacionamento felizes são aquelas que aprenderam com o primeiro. Pessoas que não aprenderam e continuaram batendo a cabeça tendem a repetir o erro nos próximos relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa ela vai aprendendo aquilo que é importante, vai aprendendo a valorizar o que é importante. A mesma coisa na vida. 1 milhão de coisas acontecem com a gente. Vamos supor, 100 são boas, o restante é tudo ruim. Se você focar no ruim, você vai ter a impressão, minha vida é uma desgraça, minha vida é infeliz. Se você focar no 100, você vai falar, poxa, minha vida, apesar das dificuldades, é uma vida maravilhosa. Gente, a vida é a mesma. Todo mundo passa por problema. Todo mundo. Todo mundo. Uma vez uma jovem virou assim para mim e falou assim, preletor, sua vida é fácil, você não tem problema. Eu, quê? Eu não tenho problema? Falei, tenho problema sim. Ela tem nada, você não sabe. Você sorri, pessoa que sorri não tem problema. Eu falei, se você fosse partir desse pressuposto, o sorriso tinha acabado na face da terra. Todo mundo tem problema. Aí eu contei um pouquinho da minha vida para essa jovem. Quando eu terminei de contar, ela falou assim, preletor, que dó do senhor. Por quê? Porque a pessoa acha que pela forma como a gente aprende a reagir às situações, a gente não passa por problema. É óbvio que eu passo por problemas. E muitos problemas sérios, muitos problemas difíceis de resolver. O que eu faço? Eu tento extrair dessas situações o que tem de melhor. Eu consigo sempre? Nem sempre, gente, é óbvio. Eu estou em estágio de aprendizagem. Eu também estou nessa caminhada para aprender a ser o centro de radiação da vida de Deus. Tem hora que eu consigo, show. Tem hora que eu não consigo. Eu falo, podia ter feito assim, podia ter aprendido. Mas vai servindo de experiência para que eu possa crescer sempre mais. E nas horas que eu consigo usar, é impressionante a diferença do resultado que a gente tem. Por isso o professor Masaru Taniguchi fala, é o volante do teu carro. Tu vai direcionar a sua vida quando você toma consciência de quem é você. E o que é esse espírito do Natal? Esse espírito natalino, que é o nascimento de Cristo. É nós compreendemos que o Cristo está dentro de nós. E o momento que nós quisermos, nós podemos acessá-lo. Nos esforçamos, trabalhamos, meditamos, rezamos, lemos, estudamos, exatamente para que a gente possa tornar esse acesso cada vez mais rápido à vida de Deus que habita no nosso interior. A meditação Shinsokan tem exatamente essa finalidade. O que é meditação Shinsokan? É você parar e, deixa eu até escrever aqui para fazer uma rápida explicação. Deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu botar aqui de vermelho, ó. Shinsokan. Shinsokan, que é essa meditação que a gente tanto fala. Aqui é um K. Shinsokan. Shin, So, Kan são 3 ideogramas japoneses, né? A língua japonesa ela tem 3 alfabetos. É o hiragana, o katakana e os kanjis.
katakana. O hiragana normalmente é a língua de criança, é onde as crianças lá são alfabetizadas e é usado universalmente lá. Os japoneses entendem tranquilamente o hiragana. O katakana normalmente é usado para nomes próprios e palavras estrangeiras. E o kanji são exatamente aqueles símbolos que trazem a ideia, que eles têm a simbologia daquilo que você quer expressar. Seja algum verbo, por exemplo, seja até mesmo alguma coisa. Então é a junção de partes que transmitem a ideia central de uma palavra, de uma expressão, de algo que quer ser transmitido. Então a língua japonesa ela é muito rica nos significados, porque às vezes um kanji, por exemplo, cérebro, é formado da junção de outros. Então o kanji homem, por exemplo, ele é formado pela simbologia, outras duas simbologias e por aí vai. Então a palavra Shinsokan são 3 kanjis. Shin significa Deus, So, ver, Kan, contemplar. Então o Shinsokan é a arte de ver Deus e contemplá-lo. Então, é uma prática em que você vai constantemente observando, você vai constantemente alimentando, você vai constantemente tomando consciência que o Cristo está no seu interior. Então, a prática da meditação Shinsokan, ela é fundamental. Por quê? É o momento que você toma consciência e pega o volante da tua vida e fala, opa, quem vai guiar minha vida sou eu. Então, o Shinsokan é a prática mais importante dentro da Seichonoye, é a prática mais importante dentro da Seichonoye, porque é a prática que mais fortemente te ensina que você é o centro de manifestação da vida de Deus. Porque no Shinsokan você vai fechar os olhos e vai imaginar, a vida de Deus flui para o meu interior, eu sou a própria vida de Deus. Olha que coisa forte, eu sou a própria vida de Deus. Ora, se você é a própria vida de Deus, então você tem dentro de si o Cristo eterno, que é a sua imagem verdadeira. Quanto mais você toma consciência dessa imagem verdadeira, quanto mais você toma consciência dessa essência que é o Cristo eterno, mais você tem condições de manifestá-la. Então a prática da meditação Shinsokan, ela tem que ser diária, porque todos os dias você precisa descobrir que Cristo está no seu interior. E todos os dias nós temos que trabalhar para que esse Cristo se manifeste. E quanto mais nós meditamos, quanto mais nós aprofundamos, quanto mais nós rezamos, mais a vida de Deus está apta a se manifestar. Porque quando você toma consciência, você passa a usar. Imagine que você tem uma nota de R$200, ou você tem uma nota de $100 no seu bolso. Vamos lá. Só que você não sabe que você tem essa nota. Ela foi esquecida no seu bolso. Você um dia botou essa nota na sua calça jeans, por exemplo. Não tem coisa mais gostosa, gente? Quando a gente vai pendurar a roupa e cai dinheiro, gente, é maravilhoso. Você fala, ah, meu Deus, ganhei dinheiro. O dinheiro já estava lá. Mas qual é a surpresa? Porque você não sabia, você havia se esquecido que o dinheiro estava lá. Então você tem uma nota de R$200 ou uma nota de $100 no seu bolso e você se esqueceu que essa nota está lá. E você, de repente, um dia, bota a mão. Na hora que você toma consciência, você pode retirar o dinheiro e utilizá-lo. A mesma coisa, a vida de Deus, o Cristo eterno, a verdade, está no seu interior. No momento em que você toma consciência, é que você se torna apto a manifestá-la, que você torna apto a exteriorizá-la, que você se torna capaz de realmente colocar para fora. Então a meditação Shinsokan é exatamente você sentar e segurar o volante da tua vida, do teu destino e decidir o que eu quero fazer? Manifestar os instintos e a ilusão ou elevar os meus pensamentos, meus sentimentos para manifestar o Cristo que habita dentro de mim? Quando você conscientiza que você é vida de Deus, não há outro caminho senão manifestar o Cristo. Você pode até ter preguiça, não quero não, deixa eu continuar manifestando meus instintos, mas uma hora a vida e a responsabilidade lhe trarão a necessidade de você voltar a buscar a manifestação do Cristo eterno. E o Natal é a época que mais inspira a gente a fazer isso. É bonito porque as luzes, sabe, as festas, a união, nos fazem ter um vislumbre de como uma vida harmoniosa e feliz, como uma vida harmoniosa é uma vida feliz. Então é importante que nós cultivemos isso daí. Então o espírito de Natal, quando nós começamos no mês de novembro, a gente começa a
amadurecer, a gente começa a plantar aquela sementinha, quando a cidade começa a ficar iluminada, de que temos que preparar para esse renascimento. E esse renascimento não é um renascimento carnal, ou muito menos simplesmente uma lembrança de uma data natalícia, de um passado remoto que a gente sequer sabe ou tem certeza se realmente existiu ou não. O renascimento é um momento de você perceber que aqui e agora você é vida de Deus. Que aqui e agora o Cristo eterno está no seu interior. E que a passagem de Jesus Cristo foi exatamente para nos ensinar que estamos aqui para amar. E por que nós estamos aqui para amar? Porque Deus é amor. E a nossa essência ser amor, o nosso destino só pode ser um: amar. E quando nós amamos, Deus se manifesta. E aonde Deus se manifesta, só existe o bem. Então olha como é que é profundo e maravilhoso o espírito de Natal. Que nesse mês de dezembro nós possamos cada vez mais manifestar essa vida de Deus que brota no nosso interior pela consciência de que nós somos. Nós somos vida, nós somos imagem verdadeira, nós temos o Cristo eterno dentro de nós. O corpo carnal, gente, vai morrer. Vai morrer. Isso aí pode ficar tranquilo que todos nós teremos por essa fase. Chegará um dia que o meu corpo será depositado num túmulo e enterrado no cemitério. Ali encerra-se o papel do João Ricardo fenomênico. Aquele que nasceu, cresceu, se tornou pai, casou, se tornou pai, trabalhou como juiz, foi preletor da Seichonoye, teve irmãos, família. Esse João Ricardo, ele irá desaparecer, porque ele é passageiro. Isso aqui é apenas a minha representação nesse momento, nessa existência, nessa vida. Não é o meu eu verdadeiro. O meu eu verdadeiro é o Cristo eterno. É a vida de Deus que habita dentro de mim. Esse é eterno. E quando o papel João Ricardo não mais existir, o Cristo eterno dentro de mim continuará a vibrar e cumprirá ainda novas missões, onde quer que ele esteja. Porque a vida é imortal, porque ela foi criada por Deus. E Deus é imortal. Então tudo o que vem de Deus também é eterno e imortal. Logo essa vida continuará. Então, a época do Natal é a época que a gente tem de lembrarmos que nós não somos carne, mas espírito. Que nós não somos instinto, que nós somos superiores. Que nós não precisamos viver na ilusão, mas sim no paraíso da consciência de que nós somos um com Deus. Que nós não precisamos mais sofrer. Bastemos que deixemos a vida de Deus, a imagem verdadeira, se manifestar para que possamos viver o brilho da existência da vida de Deus. Esse é o espírito de Natal. Esse é verdadeiramente um Natal feliz, ou um Feliz Natal, quando nós tomamos consciência da nossa natureza divina. Você é filho, você é filha de Deus. A vida de Deus está no seu interior, o Cristo eterno habita o seu interior, e o nosso trabalho é manifestá-lo, para que assim seja, para que assim possamos viver aqui realmente o paraíso de Deus na face da terra. Vamos lá então praticar a meditação Shinsokan para que possamos aprofundar ainda mais a nossa consciência de que Cristo, a vida, está no nosso interior e nós somos seres espirituais. Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar e assumir a posição de oração, sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, feliz. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me.
Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos visualizar os 6 atributos divinos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, cobrindo todo o nosso ser. Estamos aqui agora no mundo perfeito de Deus, o mundo espiritual eterno, criado por Deus. Deus nos abençoa, Deus nos protege sempre, pois somos espírito e não matéria. Visualizemos a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia cobrindo todo o nosso ser. Contemplemos e meditemos.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura, podemos abrir os olhos novamente. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Deixa eu puxar aqui o quadro rapidamente. Toda semana eu passo um pequeno dever de casa, coisas simples para que nós possamos fazer e nos auxiliar a levarmos uma semana tendo sempre pensamentos positivos e sentimentos maravilhosos. Então, o nosso dever de casa. Primeiro é a nossa meditação Shinsokan. Não sei fazer a meditação Shinsokan. Como é que eu faço? No canal da meditação Shinsokan, do YouTube, tem uma playlist lá, que eu estou lá fazendo as meditações Shinsokan, tanto a básica quanto das 4 mentes imensuráveis de Buda, e lá eu tenho meditação Shinsokan de 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25, até 45 minutos. Lá então você pode entrar e vai junto comigo fazendo a prática. Não tem dificuldade nenhuma. Então só você botar no YouTube que você pode fazer a meditação Shinsokan comigo. Aí você vai aprendendo, na hora que você já se sentir bem confiável, você já pode ir fazer sem precisar da minha companhia. Segundo, você vai repetir palavras, frases simples durante a semana para que você possa treinar cada vez mais a visualizar aquilo que é maravilhoso. E uma coisa que você pode repetir é o seguinte: olha que legal. Vivo uma vida abençoada. Você vai repetir isso aqui, vamos botar aqui, gente, tranquilamente, 200 vezes por dia. Nossa, é muita coisa. Nada, gente. Uma lavada de louça, você já coloca isso aqui tudo em dia. Uma sentada, dependendo de onde você trabalha, uma EPTG cheia, gente, você já faz tudo isso aqui. Se chover, então, aí que você passa dos 2.000. Por que você vai ficar repetindo? Viva uma vida abençoada. Para você começar a entender o valor que você tem. Quando você fala viva uma vida abençoada, comece a lembrar de tudo de maravilhoso que você tem. De todas as coisas grandiosas que acontecem com você e muitas vezes a gente não dá valor. O fato de você poder acordar, você podia não ter acordado, gente. O fato de você poder andar, o fato de você poder mexer o corpo, o fato de você poder estudar, o fato de você poder trabalhar, o fato de você poder fazer inúmeras coisas que muitas vezes a gente não para para pensar o quanto que nós somos abençoados por isso. Então você começa, viva uma vida abençoada, viva uma vida abençoada. Você vai ver como é que a sua semana vai começar a ter uma nova pegada
só com esse dever de casa simples que nós vamos passar. Vai repetindo tranquilamente, 200 vezes você faz isso aí brincando. Pode fazer separado, antes de dormir, ao acordar. Você vai ver como é que você tem muita coisa para agradecer e você estava esquecendo de agradecer porque você estava acabando focando naquilo que não é verdadeiramente elevado. Ok, gente? É rapidinho. Quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês aqui hoje, a você de casa também, meu muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar para que mais e mais pessoas entendam a necessidade de ter pensamentos e sentimentos elevados. Meu muito obrigado, beijo no coração, feliz semana e até a próxima, gente. Muito obrigado. Aqui, o nosso dever de casa para esse dia 23 de dezembro e continuaremos ele até o finalzinho desse ano, que é exatamente, primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan, lembrando que a meditação Shinsokan é você tomar a consciência que você é vida de Deus. E segundo, repetir a frase, Cristo eterno vive em mim. Muito obrigado. Cristo eterno vive em mim, muito obrigado. Cristo eterno vive em mim, muito obrigado. Vamos lá, 250 vezes, gente. Facinho para você tomar a consciência que você possa viver essa semana do Natal, hoje dia 23, amanhã dia 24, véspera, e possamos chegar no dia 25 com a consciência de que Cristo está no meu interior. Por isso, eu só posso manifestar o bem, porque a minha natureza é o próprio bem. Desejo a você e a toda a sua família um Feliz Natal. Que o espírito natalino toque profundamente o seu coração e a consciência do Cristo eterno esteja sempre presente nos seus dias, para que você e toda a sua família possam viver momentos de muita alegria na manifestação do amor, da alegria e da harmonia de Deus. Um Natal abençoadíssimo. Receba meu abraço e a minha oração mais sincera e profunda. Obrigado, Feliz Natal. Um beijo no coração e até mais. Muito obrigado.